Shalom, irmãos, shalom a todos. My name is Pedro Mandinho and worshipers of Christ. Albo o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 33. Estou aqui com o ensinamento bíblico. Irmãos amados, devemos pregar o Evangelho e devemos obedecer aquilo que nós estamos a pregar do Evangelho. Devemos pregar o Evangelho e devemos obedecer aquilo que nós estamos a pregar do Evangelho. Falar não custa, mas praticar é sacrifício. Falar não custa, mas praticar é sacrifício. Irmãos amados, devemos falar e fazer aquilo que nós estamos a falar. Em outras palavras, devemos pregar o Evangelho e devemos obedecer aquilo que nós estamos a pregar do Evangelho. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Melhor é obedecer do que sacrificar. Irmãos amados e irmãs, devemos pregar o Evangelho e devemos obedecer aquilo que nós estamos a pregar do Evangelho. É mais importante. Não é só falar de boca para fora. Não é só falar de boca para fora, mas sim, devemos falar de boca para fora e praticar aquilo que nós estamos a falar de boca para fora. Devemos obedecer aquilo que nós falamos. Devemos praticar aquilo que nós pregamos do Evangelho. É mais importante. É mais importante. É mais importante. Praticar, fazer aquilo que nós estamos a pregar. Devemos ser exemplo. Devemos ser exemplo. Devemos ser nós mesmos. Devemos ser exemplo. Jesus Cristo foi exemplo. Jesus Cristo é exemplo. Ontem, hoje, amanhã, sempre. Eternamente. Jesus Cristo é exemplo. Nós também devemos ser exemplo. Nós também devemos ser nós mesmos. Tito, capítulo 2, versículo 7 a versículo 8. Tito, capítulo 2, versículo 7 a versículo 8. Devemos ser exemplo. Devemos ser nós mesmos. Irmãos amados, devemos ser exemplo. Devemos ser nós mesmos.
Devemos ser exemplo para as ovelhas. Ser também exemplo. O líder deve ser exemplo para as ovelhas ser exemplo também. O líder deve ser exemplo para as ovelhas ser exemplo também. O homem de Deus deve viver de santidade. O homem de Deus deve obedecer a palavra de Deus. O homem de Deus deve fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. O homem deve se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos para viverem. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. O homem deve se arrepender dos seus maus caminhos para viver. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos e vivam. Porque o Senhor não tem prazer da morte dos ímpios. O homem deve se arrepender para viver. Irmãos amados, devemos ser exemplo. O líder deve ser exemplo. Devemos ser nós mesmos. Aquilo que nós pregamos, devemos obedecer.